Gente, a Netflix disponibilizou um C-drama dublado em português. Geralmente a gente assistia em mandarim com legenda em português, mas agora tem um novo, dubladinho, e eu assisti os 4 primeiros capítulos dubladinhos em português, e eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Muita coisa, inclusive muito spoiler do que vai acontecer. Eu adoro saber assim. Na verdade, tem alguns doramas que eu não gosto de saber spoiler não, que eu fico desesperada, que eu não quero saber o que vai acontecer. Mas aqui eu adorei saber esses spoilers e eu vou compartilhar com vocês. Enfim, eu achei assim, no primeiro e segundo capítulo, a primeira cena do primeiro capítulo é caliente. E ali explica muita coisa que eu vou falar de spoiler, tá? Então, meus spoilers não são tão loucos, porque quem viu a primeira cena do primeiro capítulo já entendeu que ali vai ter alguma coisa, vai ter uma ruptura. Porque ela fala logo no começo, estou há 6 anos com você e eu preciso sair dessa relação. E são os dois. Volta lá, você viu até o capítulo 4? Volta lá, são os dois, um rala e rola, e ela querendo sair da relação, tá? Eu vou explicar tudo isso. Porque agora o que a gente está vendo, aí quando começa a história, é o começo da vida profissional dela, que é esse grande mote do trabalho. É ela se encontrando profissionalmente e, obviamente, encontrando também o coração dela, né? Mas o foco grande é nela. Tem ele, obviamente, também, mas é isso, gente, é isso. E a verdade é que, então, são 24 capítulos, cada um de mais ou menos 45 minutos, então tem muita coisa acontecendo. Me lembra até um pouco aquele Ambição do Amor, que também teve uma primeira parte toda da conquista dela, até o casamento e tudo mais, e depois a segunda parte, quando muda tudo, né? Veja a Ambição do Amor, que eu adorei também. E aqui vai ter um borogodó que vai acontecer, que eu já vou explicar pra vocês, que vai mudar completamente a história do dorama. E o nome Early Spring, que é o nome do dorama, tem tudo a ver, porque que é? Olha só, Early Spring é o começo da primavera. Depois da primavera vem o quê? O verão. O que tem no verão? O sol brilha. Então é muito a ver com ela, com a história da nossa prota, que tá no early spring dela, que ela tá bem no comecinho da vida profissional. Mas o que vai acontecer? Vai vir o verão e ela vai brilhar, né? Bem, olá meus queridos, bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Cláudia, não deixa de se inscrever, curtir, hypar. Vamos falar dos 4 primeiros capítulos de Early Spring, C-drama que tá na Netflix. Não deixa de se inscrever, de curtir, de hypar e comenta. Comenta se esse é o teu primeiro C-drama, se você já gostava de C-drama, se você tá vendo dublado ou não. Comenta e vamos juntas. Gente, eu já começo com o que tá funcionando e a química dos nossos protagonistas tá funcionando muito, mas muito. Esse cara, inclusive, que gatinho, mais um que eu quero casar. O meu harém aceita tudo, coreanos, chineses, japoneses, tá tudo beleza. Meu Deus do céu, né? Eu assisti com a minha mãe e eu só virei pra minha mãe e falei, mãe, que protagonista é esse? Ela, meu Deus, filha, que gatinho. Minha mãe faz 84 anos semana que vem e tá falando que o cara é gatinho, mas ele é muito gatinho. E a química entre os dois é fenomenal, funcionou muito. E tem uma daquelas questões dos olhares, dos silêncios, das provocações, ciúme, tem tudo que a gente adora de todos esses clichês. E tem uma pegada que é engraçado ainda, ela ainda no early spring dela, ainda entendendo a vida de uma forma geral, inclusive as nuances, as sutilezas, que você não precisa falar literalmente a verdade o tempo todo, como lidar com isso no mundo profissional. E aí ele chega pra ela, eles estão andando lá no Rio e ele fala, você tá com frio? Aí ela, aí ele, quer dizer, ele nem pergunta, ele dá o casaco pra ela, aí ela acha que é assim, segura meu casaco aí, porque você é submissa, faça o café, segura o casaco, né? E na verdade ele só tava querendo fazer uma gentileza pra ela usar o café. Usar o casaco. Então é muito interessante mesmo a jornada que ela vai trilhar de se posicionar como mulher nesse mundo. O grande lance que eu queria trazer para vocês é que é baseado numa web novel. Esse C-drama é baseado numa web novel que já está disponível. Eu vou falar com vocês sobre isso. O que acontece lá, o que a gente acha que vai acontecer aqui. Mas basicamente o personagem do Luan, o Luke,
Ele, parece que na web novel é muito mais difícil de engolir. Ele é mais arrogante, é mais frio, mais ácido e elitista do que tá aparecendo aqui. Parece que pra série eles já humanizaram o nosso protagonista. A gente já, de alguma forma, mesmo com as coisas que ele faz, a gente já cria uma empatia por ele, né? Então, parece que no web novel, não, as pessoas não gostam dele imediatamente. Demora um tempo para entender a transformação dele. Mas aqui a gente entende isso tudo que ele é, esse personagem que tem essa coisa toda, mas a gente já começa a ter uma humanidade, humanizar ele. Inclusive, a gente teve flashbacks dele no hospital com o pai, né? Ele pequeno. Então a gente já conhece, já começa a entender alguns traumas que ele tem. Então, parece que na série está sendo muito mais fácil entender o Prota desde o começo, humanizar, mesmo com toda a postura dele, pensar que, tô entendendo um pouquinho de por que ele transita dessa forma. A nossa Prota, você vê, ela começa bem ainda inocente, digamos assim. Ela sim é muito inteligente, tem persistência, né? Tem uma capacidade grande de aprendizado, é muito honesta e ética. Só que ela parece às vezes um pouco inexperiente demais, inocente demais, mas que não é incompetência, né? Então, é isso tudo que é o early spring dela, que ela vai se desenvolver loucamente, porque na segunda parte do dorama, gente, ela vai ser outra mulher. E aí a dinâmica deles nesse ambiente, que tem muito de trabalho, né? Muito de ambiente corporativo que a gente adora. E ele desde o começo falando assim, ela não vai durar, muito honesta demais, muito inocente demais. Só que ela tem persistência e ela tem uma adaptação, ela consegue aprender muito rápido, né? Então, isso vai conquistando ele também, né? Saber que ela é muito mais do que aquele rostinho inocente. E que a ingenuidade dela não significa passividade. Ela toma ação, como ela já fez muitas coisas até o 4º capítulo. Tivemos cenas bem legais, bem clichês. Mas eu gosto. Tem aquela questão do deslizamento, que eles se salvam, né? Ela salva ele salva ela. Então, é muito legal. A questão de hospital, ele olhando ela no hospital. A gente adora, gente, a gente adora. Até que tem a pesca. Lá no 4º capítulo, ele mostra que não só ele tá olhando para ela, mas tá escutando. Ela falou que tudo que ela queria era estar comendo o peixe do pai. Ele lembra disso e leva ela para pescar e fecha o restaurante só para os dois. E a gente entende também que é a primeira vez que ele leva uma mulher, né, além daquela namorada que vai dar dor de cabeça, né? A gente vê que ele escuta, e isso faz o romance funcionar melhor ainda. Ele presta atenção em tudo que ela fala. E aí tem o começo do perigo, essa ex-namorada, né? Que não tá lá pra facilitar a vida da nossa Prota. Ela parece emocionalmente, né? Com alguma questão, né? Ela confronta o nosso Prota com faca, né? Então, o quanto de trabalho ela dará nos próximos capítulos. Independente do que ela fará nos próximos capítulos, o importante é o que ela já fez. Ela já estabeleceu para nossa Prota que o Luke, ele é um homem desejado e que tem uma vida complexa muito antes dela. Isso eu acho que faz a nossa Prota olhá-lo de outra forma, né? Olhá-lo de uma forma, inclusive, com mais interesse e curiosidade sobre aquele homem. E aí, gente, tem a cena do bar. O que foi a cena do bar? Que mostra também, então, primeiro com a ex-namorada, foi a nossa Prota olhando para ele com interesse. E agora o oposto. Ele vendo a nossa Prota tomando não sei quantas margueritas com o outro cara lá. E ele com ciúme, não queria cantar e começa a cantar. E o que foi ele cantando, né, gente? O que foi ele cantando? Foi tudo de bom. Os dois hipnotizados um pelo outro, né? Como diria lá nos Trapalhões, que tem a minha idade, fala hipopotizados. E ninguém precisa falar que estão apaixonados, mas eles já estão entregando tudo. Agora, essa questão de estar apaixonado ou não é o que vai diferenciar muito com a web novel. Que na web novel, o relacionamento deles, o começo, é bem mais complicado.
não é tanto, pelo que eu entendi, pelo que eu li, não é tanto paixão no começo, nem, né? É muito mais uma relação uma relação que não está definida, que começa de uma maneira mais, digamos assim, adulta, mais problemática, porque tem uma relação física sem comprometimento. E então talvez não tenha um sentimento tão claro como está nascendo aqui na série. Na série mostra o nascimento de um sentimento. Mas com certeza o nosso prota vai ter os traumas dele, que não vai deixar ou não vai assumir que esse sentimento ele é mais do que é. Então eu acho que isso que vai acontecer. Se a gente viu a primeira cena, na primeira cena ela fala, estamos há 6 anos e eu preciso sair disso. Então nisso vai ser igual ao web novel. Eles vão ter 6 anos de relacionamento, parece que escondido, né? Escondido, ele sem assumir ela, inclusive sendo uma pessoa no trabalho, outra pessoa quando eles estão juntos, e ela não vai aguentar. E ela vai romper. E aí vai ter a segunda parte desse dorama. O que vai acontecer é que ela vai deixar de ser essa menina insegura, ela vai crescer profissionalmente e ela vai construir a própria identidade dela. Gente, early spring, ela vai chegar no verão, né? E aí, eu acho que vai ter um momento que ela vai, isso está no web novel, ela encara algumas situações bem sérias no ambiente de trabalho, inclusive, assim, incluindo assim, assédio sexual, alguma coisa assim. E a postura dele de tentar manter uma neutralidade e a própria arrogância dele vai ser devastador para ela. E aí ela vai falar o seguinte: eu posso estar amando ele, mas ele não faz bem para mim. Ai, que legal! Ai, que maduro! Ai, que fantástico! E aí ela vai terminar a relação, vai sair da empresa, vai voltar para a cidade natal dela e vai começar uma nova vida. Eu acho que na web novel ela abre um restaurante. E uma empresa de eventos também. E aí ela vai ser uma super empresária que vai dar muito, mas muito certo. E aí o que acontece com o nosso prota, com o Luke? Ele sofre. E muito. Como gostamos, entendeu? Como tudo que ele vai fazer para ela nessa primeira etapa, ele vai sofrer na segunda. Porque nesse momento de separação ele vai perceber o tamanho dos próprios erros, aí vai ter a jornada de crescimento dele, os próprios erros e o quanto ele amava a nossa prota e como ela era uma pessoa especial. E aí ele vai precisar se tornar uma pessoa diferente para conseguir reconquistá-la. E na hora de reconquistá-la, ele fala isso na web novel, assim, independente do que a gente foi, vamos nos conhecer novamente, começando agora com o primeiro encontro, a gente sendo quem a gente é hoje. E aí eles vão ficar juntos no final, vão casar e ter filhos. Enfim, eu tô mega curiosa pra saber o desenrolar dessa história, o quanto vai ser aderente com a web novel, o que não vai ser. Eu sei que no primeiro capítulo, eu tava achando assim, ai gente, que bobinho, né? Que bobinho. E aí começou a me pegar, eu tô no 4º capítulo, super animada. Adorei saber que tem essa inspiração com esses spoilers que eu passei pra vocês. Vou continuar a ver. E eu queria saber o que você tá achando. Vamos falar sobre isso na live, tá? E vou continuar fazendo os vídeos, tá bom? Um beijo, gente. A gente se vê no próximo vídeo.